Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje tivemos que fazer diferente. Semana passada tivemos problema na internet. Então hoje nós vamos começar direto. Vamos aguardar um minutinho para os outros irmãos entrarem. E aí a gente já inicia o nosso culto. Você que já está online, seja muito bem-vindo. Abra aí sua Bíblia, se você tem sua Bíblia física, no Apocalipse capítulo 21. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Então, vamos iniciar o nosso culto. Vamos ler em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4. Sobre a Nova Jerusalém. E diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu sei que temos vivido dias difíceis, dias de luto, dias de tristeza, mas o Senhor aqui nos consola através desse versículo. Que um dia tudo isso que a gente está vivendo, toda essa dor que a gente enfrenta vai passar. E nós estaremos com o nosso Senhor eternamente. E Ele vai enxugar toda dor, toda lágrima, vai tirar toda a tristeza do nosso coração. Então que nós possamos receber esse conforto do Senhor, esse consolo, esse abraço do Senhor. Possamos confiar nele, descansar nele. Amém? E vamos louvar o Senhor então com o cântico Vim para adorar-te. Que você venha adorar o Senhor do jeito que você está. Se você está alegre, cante, celebre o Senhor. Se você está triste, também venha e adore o Senhor do jeito que você está. Deus, Ele nos recebe de braços abertos. E tudo que a gente tem no nosso coração, seja de dor, seja alguma preocupação, nós temos que colocar aos pés de Jesus. Que nem eu falei esses dias, não deixe para lá. Coloque aos pés do Senhor Jesus, que Ele tem a solução para tudo. E se o que a gente está passando às vezes não passar tão rápido, Ele vai estar nos dando o quê? O consolo, a força para nós passarmos por esse momento de dificuldade. Amém? Então vamos lá.
cântico que nós vamos louvar é Pra Sempre Reinará. Acho que alguns irmãos já devem perceber que eu gosto desse cântico. E ele é um cântico de louvor, de adoração a Deus, né? Ele fala que bravos tremem, reis se curvam aos pés do nosso Deus. Então, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E um dia todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Quase que não saiu a palavra aqui. Então, nós vamos louvar a Ele com esse cântico, Pra Sempre Reinará. Vamos lá? Para encerrarmos esse período de louvor, vamos louvar o Senhor também com o cântico Oceanos. É um cântico que fala bastante no meu coração, creio que também é o coração dos irmãos, de muitos dos irmãos. Que nós possamos, como diz aqui no refrão, olhar além das ondas, possamos descansar, confiar no Senhor, que Ele está conosco, Ele toma das nossas mãos e Ele nos segura, Ele nos toma em seus braços.
manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus. Independente das circunstâncias, o Senhor sempre está conosco. Então, nesse momento que nós possamos receber a palavra do Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que nós possamos orar por todas as pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que perderam seus familiares. Hoje tivemos uma perda muito grande do pastor Mauro Clementino, um grande servo de Deus. Que Deus conforte a esposa dele, a irmã Marisa e todos os seus familiares, seus filhos, seus amigos. E que o Senhor, então, nesse momento, fale aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Boa noite, amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós. Estamos iniciando o culto a nosso Deus, Deus de amor e misericórdia. E ao iniciar este culto, queria expressarmos os nossos sentimentos aos familiares do pastor Mauro Clementino. Hoje estamos muito tristes, ainda que a palavra de Deus diz que a memória do justo será abençoada. Hoje faleceu o nosso querido pastor Mauro, homem de Deus, que fez trabalho que deixou assim frutos na igreja, na vida dos amigos, pessoas que conheciam ele. E nós agradecemos a Deus por esse homem, o servo do Senhor. E como Igreja Batista Popular expressamos o nosso pesar, que Deus esteja abençoando a terceira igreja, a esposa do pastor Mauro, os filhos, que Deus console. Entregamos nas mãos de esse Deus maravilhoso e sabemos que Ele está neste momento na presença de Deus. Isso vem a confortar, consolar cada um de nós que conhecemos esse homem de Deus. Então que Deus esteja abençoando os familiares, consolando. Tudo bem, irmãos? Deus nos abençoe. Eu gostaria meditar hoje sobre um tema assim importante para nós como filhos de Deus, que é o processo do mal no interior do homem, ou seja, o processo do pecado dentro do homem, como gera. E vamos usar como texto 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 até o versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza. Depois voltou
para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, o pecado nos separa de Deus. O pecado converte a luz em trevas, o gozo em tristeza, o céu em inferno, a vida em morte. O pecado é o maior e o mais terrível inimigo da alma humana. Ele destrói as promessas, mata as esperanças, dá tormento em lugar de prazer. O pecado sempre destrói e nunca edifica. Promete, mas nunca cumpre. E a Bíblia diz claramente: o salário do pecado é a morte. Então nós vemos o pecado é terrível, irmãos. É importante nós falarmos para entender como que o pecado ele inicia assim um processo na vida de alguém, de um homem, para que ele consuma o pecado. E o pecado que é consumado, a Bíblia diz, gera a morte. Então nós vamos pensar aqui como que aqui nós estamos usando esse texto para ver o que aconteceu com o homem de Deus, Davi, como que ele pecou, para nós atentarmos e vigiemos, porque como eu estava falando, o pecado é cruel, tem consequências que arruina a vida daquele que conhece Deus. Porque Deus ele promete para nós bênção, uma vida abundante, uma vida que realmente tem frutos e os frutos permanecem. Mas a prática do pecado, ele anula todas essas coisas, ele dá tristeza. Nós vemos muitas pessoas nessa situação, a causa do pecado. E aqui nós limos essa história, né, 2 Samuel 11, 1 e 5, e nós também vamos estar usando Tiago 1, versículo 14 e 15, que diz assim: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então é terrível, irmão, né? É muito grave, e nós devemos vigiar, devemos cuidar, para não entrarmos nessa prática, porque se nós entrarmos é tão complicado, nós vemos consequências, resultados de alguém que pecou, é muito triste. E aqui na palavra de Deus, Davi ele cometeu um pecado, mas vamos ver o processo, como aconteceu na vida dele. Primeiro, o exército de Israel estava na guerra, e era primavera, e era tempo que os reis costumavam sair para a guerra. Então Davi deveria estar com o exército dele na guerra. Mas a Bíblia diz claramente que Davi ficou em Jerusalém. Irmão, quando uma pessoa deixa de cumprir os seus compromissos, está na ociosidade e deixa de fazer o que deve,
sua mente se desarma e enfraquece o espírito de vigilância. Irmão, quando nós deixamos de cumprir o nosso compromisso, o nosso, vamos falar assim, o nosso espírito de vigilância, ele fica vulnerável. E claro que o inimigo está rodeando para atrapalhar, para nos tentar. Muitas vezes a nossa própria carne cria, pensa e entra no pecado. E é interessante nós falarmos que quando nós temos um compromisso de trabalho e deixamos de cumprir, muitas vezes nós perdemos o trabalho. Quando um atleta ele deve treinar e ele não participa nos treinos, ele também muitas vezes o contrato dele ele é descartado, seja um bom profissional. Quando você tem um comércio, você não abre, se você não tem compromisso, daí a pouco os clientes, eles somem. E assim também acontece na vida espiritual. Nós temos compromissos e dentro desses compromissos nós temos um compromisso com Deus, irmãos, né? De estar sempre orando, ouvindo a palavra, nos fortalecendo para estar com Jesus Cristo, para sair, cuidar da nossa vida espiritual e não entrar no pecado. Então, irmãos, aqui diz, quando alguém deixa de fazer o que deve, sua mente se desarma e enfraquece o espírito de vigilância. E acontece que o inimigo vê isso e ele aproveita essa fraqueza. Segundo, a concupiscência dos olhos. Lembra que Davi, ele não foi na guerra, ele deixou de cumprir esse compromisso. E como a mente, ele não para, ele tem que fazer alguma coisa, não dá como desconectar, ele saiu. A Bíblia diz, passeando no terraço da casa real. Ele foi, subiu, estava passeando. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito, muito formosa. E aí, Davi viu isso aí e os olhos dele foram saciados. E quando os nossos olhos ele é dominado por uma situação, por uma tentação, muitas vezes não há espaço para pensar em Deus, porque a Bíblia diz em Tiago: a cobiça atrai e seduz. Então nós devemos ter muito cuidado, né? Davi olhou uma mulher linda, estava tomando banho, e Davi teve interesse nessa mulher, mandou perguntar. Aí os oficiais vieram, falaram para ele que era o nome dela, que era uma esposa de um guerreiro dele, de Urias, que tinha o pai. Ele se informou e sabia, mas ainda assim Davi mandou chamar ela. Então, irmãos, a tentação, ele é forte. O apóstolo Paulo, ele orientando a Timóteo, que era um novo pastor, ele falou assim: cuida-te de ti mesmo, né? Nós devemos estar sempre vigiando, porque tem um momento que parece que ficamos cegos diante de uma armadilha, né? A Bíblia fala claramente que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Não significa que a mulher que
que estava ali era o mal. Mas na mente de Davi estava gerando o mal. Ele deveria fugir, sair dali. Mas ele foi sendo seduzido, a mente dele ficou vulnerável e mandou chamar essa mulher. O terceiro, já vem a concessão, a prática. Então, o próximo passo seria, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Tiago 1,15. Davi envia mensageiros para trazerem a mulher. Ela veio e ele se deitou com ela. E ela ficou grávida. Então, irmãos, o inimigo, ele ataca a nossa mente. Ele vê um momento de fraqueza para aproveitar. Mas o que ele está querendo, o inimigo, Satanás, ele está querendo que a nossa mente, ele venha a convencer a nossa vontade, né? Porque se alguma coisa, uma tentação fica dentro da mente e nós fugimos dali, não houve pecado. Mas se a mente vai alimentando, vai esquecendo que Deus está ali olhando, que Deus tem o melhor para nós, e aí nós decidimos muitas vezes nos mexer, caminhar para pecar, pegar alguma coisa, falar alguma coisa, a mente dominou a nossa vontade. E o inimigo, ele quer isso, ele quer a nossa vontade, que a nossa vontade decida pelo pecado. Sabemos que o Espírito Santo está lutando dentro de nós. Existe uma oposição para não pecarmos, mas a falta, muitas vezes, dessa comunhão com Deus, de cumprir nossos compromissos espirituais, de ler a Bíblia, de estar atento às coisas de Deus, nós podemos enfraquecer, e aí o inimigo aproveita. Então, Davi, ele pecou, deitou com aquela mulher, que não era mulher dele, era a mulher de um dos melhores guerreiros que ele tinha. Pecou gravemente. E a mulher, claro que a mulher mandou falar para Davi que ela estava grávida. O pecado foi aumentando. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. O pecado vai levando você lá no fundo. E se não for o arrependimento e o perdão de Deus, vai entrando mais na lama, lá no fundo. Então, meus irmãos, nós devemos cuidar muito disso aí. Devemos saber que o pecado, ele entristece a santidade de nosso Deus. E o pecado tem o resultado. A Bíblia diz em Tiago 1,15, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. O pecado consumado gera morte. Irmãos, tem um caso na Bíblia, José, lembra? Que a mulher de Potifar, que era alguém que levou ele para cuidar da casa dele, queria ter um relacionamento com ele. E ele fugiu. Fugiu porque a Bíblia, como eu disse, orienta sair do mal. E Deus abençoou aquele homem de uma forma especial, que através dele o Senhor sustentou o povo de Israel que estava morrendo já de fome. A consequência de sair, de não pecar, foi bênção. A consequência da prática do pecado é tristeza e desolação e tantas coisas. O que aconteceu com Davi?
o resultado de permitir que a Covid seduz a ele e aconteceu o pecado, o que aconteceu? Davi e a mulher não morreram, mas Urias, o guerreiro, e o bebê morreram. Aí Davi, ele ficou totalmente cego. O pecado vai dominando a mente do homem, que ele ficou cego, que mandou matar o marido dessa mulher. Colocou na frente da batalha. Ele praticamente assassinou aquele homem, tentando solucionar. Então, irmãos, vamos falar assim, que o fruto do pecado é tremendo. Nós devemos cuidar, devemos vigiar para não pecar contra Deus. E alguém fala assim, é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Então, nós devemos dar lugar, irmãos, devemos cuidar da nossa vida espiritual. Nós devemos honrar esse Deus de amor e misericórdia, que nos chamou das trevas para a sua luz. Devemos valorizar a nossa salvação. O Senhor Jesus, ele morreu pelo nosso pecado. Ele venceu todo tipo de tentação para cumprir o compromisso que ele tinha, que era a nossa salvação. Ele morreu como um delinquente injustamente para dar-nos vida eterna. Então é importante nós cuidarmos, estar vigiando. E a consequência na vida de Davi, ele foi perdoado. Deus teve misericórdia dele. Mas a família dele, ele viu tanto, chorou tanto a morte dos filhos. Foi terrível a consequência desse momento que ele, vamos falar assim, vacilou, que ele não estava cumprindo seus deveres como rei, como servo do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que nós vigiemos, cuidemos, porque obedecendo a palavra de Deus, andando no caminho de Deus, nós podemos ser canal de bênção para outras pessoas. Nós vamos ser alguém, um crente alegre, que tenha a paz de Deus. E que a nossa oração seja assim como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmão, que Deus nos ajude, nos abençoe de uma forma especial. Irmãos, vamos continuar orando pelas pessoas doentes, vamos interceder, vamos estar clamando a Deus. Tem tantas necessidades e é necessário nos levantarmos para orar, clamar a Deus, pedir a Deus tenha misericórdia de todos nós, pedir pela igreja, as pessoas idosas, pedir que Deus esteja abençoando aqueles que estão no hospital, estão nos seus lares. Vamos orar, vamos nos fortalecer e evitar o pecado para que Deus ouça a nossa oração e abençoe através de nós outras vidas. Nos abençoe a nossa família, que amamos. Então é isso, irmãos. Vamos orar nesse momento e assim terminamos esse culto. Senhor Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Ajuda-nos a não pecar contra Ti, porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor veio para dar-nos vida abundante, diz a Tua palavra. E é necessário estarmos vigiando, cuidar da nossa vida espiritual, cumprir nossos compromissos espirituais, para que possamos ser canal de bênção. Continuamos orando, Senhor Deus, oramos pelos familiares do pastor Mauro Clementino, pela terceira igreja, os amigos, que Deus conforte e console todos nós que amamos o Teu servo, que o Senhor chamou hoje
Pai amado, Pai de amor, de misericórdia, abençoa a tua igreja, o teu povo. Nos ajude, Pai, a estarmos firmes diante de ti cada dia. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmão, que Deus esteja abençoando ainda nesta semana, que o Senhor nos ajude, nos guarde e lembremos estar intercedendo, orando, porque há uma grande necessidade. Um abraço a todos.